Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Levítico capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser grave doença de pele, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a ferida na pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é grave doença de pele. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a ferida não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a ferida diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as suas roupas e estará puro. Se, porém, a erupção se espalhar pela pele, depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, ele deverá se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de grave doença de pele. Quando alguém tiver grave doença de pele, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, cujo pelo tenha se tornado branco, e se houver carne viva no inchaço, é uma doença crônica de pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará e, se observar que a grave doença de pele cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Quando, porém, nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de grave doença de pele. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará. E se a ferida tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta na pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele que se alastrou onde estava a ferida. Se, porém, quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco, e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato se espalhar pela pele, o sacerdote o declarará impuro, pois se trata de uma doença. Se, porém, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é grave doença de pele que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é grave doença de pele. Se, porém, o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia,
O sacerdote o examinará e, se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele. Se, no entanto, a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É infecção severa, uma grave doença de pele na cabeça ou no queixo. Se, porém, quando o sacerdote examinar a ferida, e esta não parecer mais profunda do que a pele, nem houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se esta não tiver se espalhado, nem houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto a parte infectada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se não tiver se espalhado nem parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará as suas roupas e estará pura. Se, porém, a ferida se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a ferida tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a ferida está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, está puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça e ele ficar calvo na frente, está puro. Se, porém, tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é grave doença de pele que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como uma grave doença de pele, o homem está com grave doença de pele e impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Quem tiver uma grave doença de pele, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é um mofo corrosivo persistente. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada de lã ou linho, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é um mofo corrosivo persistente. O objeto será queimado. Se, porém, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, nem pela peça tecida ou entrelaçada, nem pelo objeto de couro, então ordenará que o objeto afetado seja lavado. Assim, ele o isolará por mais 7 dias.
Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o. Quer o mofo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Se, porém, a mancha ainda reaparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo o que tiver o mofo será queimado. Se, porém, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça, tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Levítico capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele. Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e a examinará. Se a pessoa foi curada da grave doença de pele, o sacerdote ordenará que 2 aves puras e vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate e um ramo de hisopo sejam trazidos para aquele que será purificado. O sacerdote ordenará que uma das aves seja imolada em uma vasilha de barro com água da fonte. Então, pegará a ave viva e a molhará com o pedaço de madeira de cedro, com o pano escarlate e com o ramo de hisopo no sangue da ave imolada em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da grave doença de pele e o declarará puro. Depois, soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito. 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e 1 log de azeite. O sacerdote que declara a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como essas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o apresentará como oferta pela culpa com 1 log de azeite. Ele os apresentará como oferta movida diante do Senhor e imolará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa no lóbulo da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. Então, o sacerdote pegará um pouco do log de azeite da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza.
Depois disso, o sacerdote imolará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal. Assim, fará expiação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, porém, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, que é uma oferta movida para fazer expiação pelo ofertante, com 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e com 1 log de azeite e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, para a sua purificação diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com 1 log de azeite e os apresentará como oferta movida diante do Senhor. Imolará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua própria mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer expiação por ele diante do Senhor. Depois, sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará expiação diante do Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem grave doença de pele e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo em uma casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo na minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que esvaziem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas tiverem cavidades esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas em um local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco de barro que foi raspado seja jogado em um local impuro, fora da cidade. Depois, colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas de mofo tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas de mofo tiverem se espalhado pela casa, é um mofo corrosivo persistente. A casa está impura. Ela deverá ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada, estará impuro até o entardecer. Aquele que dormir ou comer na casa, deverá lavar as suas roupas. Se, porém, o sacerdote for examiná-la, e as manchas de mofo não tiverem se espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de
madeira de cedro, um pano escarlate e hisopo. E molará uma das aves em uma vasilha de barro com água da fonte. Depois pegará o pedaço de madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e na água corrente, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará expiação pela casa, e ela ficará pura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele, de infecção severa, de mofo nas roupas ou em uma casa, e de inchaço, erupção ou mancha branca, para ensinar o povo quando algo é puro ou impuro. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele ou mofo. Novo Testamento, Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 50. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Obrigado por chegar até aqui.
Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.